Você já tentou fazer massa artesanal em casa e ela ficou escura, molenga, dura e sem gosto? Pois é, esses são alguns dos erros que muitas pessoas cometem quando começam a produzir massa artesanal em casa. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Fabinho, da A Cozinha do Fabinho, especialista em massas artesanais, e aqui nesse canal eu compartilho dicas, receitas e técnicas para você produzir uma verdadeira massa artesanal com qualidade profissional na cozinha da sua casa. E aqui tem alguns erros que muitas pessoas cometem quando começam a produzir massa artesanal de verdade. Mas antes de eu começar a te falar sobre esses erros, já me segue aqui, já toca no sininho, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas como você, que começam a produzir massa artesanal, possam estar vendo o meu conteúdo e eu possa ajudar mais e mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro erro, e o erro mais comum que acontece quando você vai começar a preparar uma massa artesanal em casa. Farinha. A pessoa vai lá, vou começar a fazer um macarrão, vou fazer um macarrão hoje, vou começar a vender macarrão. Vou usar essa farinha mesmo que eu tenho aqui em casa e vou misturar com os ovos. Vou pegar uma receita ali na internet que é a receita universal, né, que o pessoal chama, que é 100 gramas de farinha para um ovo, e vamos ver se vai dar certo. Aí vai ali, mistura a farinha, pega a farinha que tem a mesma farinha que usa para fazer pão, para fazer bolo, para fazer cuca, enfim, né, a farinha, a tradicional farinha que a gente tem em casa, a farinha tipo 1. Esse é o principal erro que você comete quando você vai começar a fazer massa artesanal. Gente, farinha não é tudo igual, tá? Quando você vai começar a preparar massa para comercialização, para vender uma massa artesanal, você tem que saber escolher a farinha correta, tá? E você não pode sair usando a farinha que você tem em casa. Escolha, eu vou te dar umas dicas aqui agora, para você nunca mais errar. Você faz a sua massa fica escura, ela começa a escurecer, começa a criar pontinhos pretos, né, que a gente chama de pigmentações. Então assim, quando você for comprar farinha para fazer massa artesanal, procure farinhas, principalmente, que tenham a sua nomenclatura, farinhas para massa fresca ou farinhas para massa fresca e pastel. Outras farinhas também muito boas que eu uso, farinha tipo premium, farinhas gourmet, tá? Tem que ser farinhas que tenham um baixo teor de cinza na sua composição. Ou seja, são farinhas que passam por um processo de refinamento maior do que as farinhas que a gente costuma utilizar em casa. Então, a partir de hoje, quando você for comprar a sua farinha para fazer massa artesanal, escolha boas farinhas com teor de cinzas baixos. Farinhas premium, farinhas gourmet ou farinhas para massa fresca. Então, essas são as farinhas que você tem que começar a usar para uma massa de qualidade profissional. Erro número 2, não dar o descanso correto para a massa. Gente, a massa precisa descansar, a massa precisa ativar o glúten, ela precisa ter o descanso para poder juntar ali as moléculas, né, para elas poderem ativar do glúten. Então, muita gente vai ali, bate a massa, mistura a farinha com os ovos, aí sova ali por 5, 2, 3, 5 minutinhos e já quer abrir. Isso é errado, isso você não pode fazer. Você tem que dar os descansos, você tem que dar o intervalo de descanso. Você sova a massa, bota a massa faz a primeira sova. Geralmente são 3 sovas para você chegar no ponto correto da massa. Você bate a massa, mistura com os ovos, faz a primeira sova, passa ela no plástico filme, eu ponho naquele saquinho bag, bota para descansar. Espera 15 minutinhos, abre ela, sova mais uma vez, 5, 6, 7 minutos, você sova a massa, põe a massa para descansar novamente. Espera mais ali uns 30, 40, 50 minutinhos, abre novamente a massa, sova ela, aí sim você pode começar a abrir a massa, fazer os cortes, preparar o macarrão, fazer uma massa artesanal. Então o tempo de descanso e a sova são muito importantes para você começar a produzir uma massa artesanal. Outro erro muito comum e que as pessoas comentam muito comigo quando me chamam no meu Instagram, no meu TikTok, é sobre a quantidade de ovos ou a hidratação que se usa. As pessoas vão lá, como eu comentei, vão no Google, como fazer uma massa fresca. Aí aparece a receita padrão, né, que o pessoal chama, que é a cada 100 gramas usar um ovo. Aí a pessoa começa a mexer, bate a farinha, começa a sovar a farinha.
Aí vê que a massa começa a ficar um pouco dura, vai jogar outro ovo. Aí a massa no final acaba ficando muito hidratada, muito molenga, você vai passar no cilindro, ela começa a grudar. No final você já não sabe mais o que fazer, se acrescenta mais farinha, se bota mais ovo, enfim. Fica aquela maçaroca, já acaba perdendo toda a massa, acaba perdendo dinheiro, tempo, né? Então, as receitas a partir de hoje você vai começar a pesar. Para cada 100 gramas de... Pessoal, eu estou dando dicas aqui importantes, tá? Então, não esqueçam, sigam, já clica no sininho aqui, siga o meu canal, siga o Fabinho, também nas redes sociais. Meu Instagram é a Cozinha do Fabinho, TikTok também, a Cozinha do Fabinho. Essas são as minhas redes sociais, onde eu posto meu dia a dia sobre as vendas. Eu vendo massa todo dia, gente. Se você me seguir, você vai ver que realmente eu vendo, eu vivo de massas artesanais e eu vendo todo dia. Então, a partir de hoje, você vai começar a pesar a sua farinha, os seus ovos. Para cada 100 gramas de farinha, você vai usar 50% de hidratação. Lembrando que isso também pode variar dependendo do seu clima, se a sua região é mais seca, se a sua região é mais úmida, você está no verão, se você está no inverno, tá? Mas a medida que eu vou te passar aqui, você pode usar que vai dar certo. Para cada 100 gramas de farinha, você vai usar 50% de hidratação. Ou seja, botou 200 gramas de farinha, você vai usar 100 gramas de hidratação, 100 gramas de ovos e águas ou somente água, tá? Então, a partir de hoje, você vai começar a usar balança e você nunca mais vai errar no preparo da sua massa. O próximo erro qual é? Não querer usar farinha para abrir a sua massa. Eu vejo muita gente aí no TikTok, Instagram, no YouTube, muitas pessoas que trabalham com massa dizendo que não se deve usar farinha para abrir uma massa artesanal. Gente, isso é mito, tá? Eu uso farinha para abrir massa. Logicamente, eu consigo abrir com facilidade uma massa sem usar um pingo de farinha, mas isso depende muito da hidratação que eu comentei com você no erro anterior. Os melhores chefes em restaurantes renomados que você vai, as pessoas, né, os chefes, eles abrem a massa na hora e eles usam farinha sim para ajudar a abrir a massa. Mas nesse caso, gente, é para ajudar, como eu comentei, ajudar a abrir a farinha, a massa, né? Você não pode depender da farinha para abrir sua massa. A massa começou a grudar no rolo, você começa a jogar, vai jogando, vai polvilhando farinha. Não, aí o erro já está no começo quando você bateu os ovos ali, o erro já está ali na quantidade de farinha para hidratação que você colocou. Ou tem a mais, ou tem a menos. Geralmente as pessoas colocam hidratação a mais. Você pode usar tranquilamente farinha para abrir a sua massa, desde que a hidratação esteja correta, tá? Então, esse mito que existe na internet, você pode ficar tranquilo, você pode usar farinha tranquilamente. Então, sempre é bom ter um pouquinho de farinha a mais para ajudar a abrir a sua massa. E esses são alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem, que elas vêm até mim perguntar na minha caixinha de perguntas que eu deixo toda semana no meu Instagram. Pessoas comentam como eu posso estar ajudando a melhorar a massa artesanal. E se você quer aprender mais sobre massas artesanais, já me segue, já se inscreve aqui no canal que eu vou estar postando toda semana, tem vídeo novo aqui, tá? Não se esquece, ativa o sininho, manda para mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.